Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de interpretação textual aqui no canal da nossa escola IST Bragança. Aqui, professor Alan Farias, e para a aula de hoje, seguindo com a disciplina de interpretação textual voltada para a primeira série do ensino médio, a gente vai fazer a resolução de algumas questões, tá? Então aqui eu selecionei do livro de vocês, o livro 3, algumas questões, das quais a gente vai tecer alguns comentários para que nós possamos fechar esse primeiro momento e na aula posterior a gente avance já para o nosso livro 4, tudo bom? Então vejam só, vocês vão pegar o livro de vocês, olha, capítulo 9, tá? A página 12, questão 1. Depois a gente vai trabalhar na página 13, ainda do capítulo 9, a questão 3 e por fim a página 14, a questão de número 2, tá bom? Então a gente vai trabalhar o capítulo 9, trabalhando com algumas questões específicas para que nós possamos exercitar um pouco daquilo que nós trabalhamos durante as aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, ela se encontra na página 12, é a questão de número 1. Você que está aí com o seu livro, observe que o início da questão colocou-se um texto, inclusive é esse texto aqui que aparece na imagem, tá? Para que nós possamos visualizar mais, mas lembrando a vocês que essa questão está no livro de vocês, portanto, acompanhe por lá, tá? Então nós temos um cartaz. Observe que esse cartaz, ele tem como fonte o governo federal. Foi um cartaz que foi feito alguns anos atrás, né? Especificamente pelo Ministério da Saúde, durante uma problemática que havia, que era a questão da dengue. E aí foi feito um cartaz, olha só o que diz o cartaz: Senhor Prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. A sua participação é fundamental. Aí a gente para fazer uma reflexão e a gente observa o seguinte: essa questão, ela trata dessa temática aqui, olha, do interlocutor. Observe que quando o cartaz ele traz lá em cima o vocativo Senhor Prefeito, evidentemente que é o Ministério da Saúde, que quem elaborou o cartaz está falando específica e diretamente com os prefeitos dos municípios brasileiros. Ou seja, esse cartaz ele não é voltado para a população como um todo, mas sim para os prefeitos, tá bom? Então observa, o locutor, ou seja, quem envia esta mensagem é o Ministério da Saúde. O interlocutor, ou seja, a pessoa para quem a mensagem ela é veiculada, no caso seriam os prefeitos das cidades brasileiras, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai refletir é que esse cartaz ele tem um público-alvo, tá? O público-alvo especificamente desse cartaz eram os prefeitos das cidades brasileiras, tá? E a mensagem, naturalmente, era para que os prefeitos pudessem, nos seus municípios, é claro, colaborar com a campanha nacional de prevenção e de combate à dengue, tá? Então, a análise que a gente faz desse cartaz, que é o texto de apoio da primeira questão, é justamente essa, tá? A mensagem ela é veiculada diretamente para a pessoa dos prefeitos, que no caso são os interlocutores. E aí a gente vai para o comando. Leia comigo o comando da questão. Diante dos recursos argumentativos utilizados, depreende-se que o texto apresentado... Aí, como a gente sabe, o comando ele não faz exatamente uma pergunta, ele traz o raciocínio a partir do texto de apoio e aí vai querer que nós, né, as pessoas que estão resolvendo as questões, que nós possamos fazer a reflexão. Aí observa, a letra A diz, o cartaz se dirige aos líderes comunitários. Não, nós já sabemos muito bem que nesse caso, olha, o interlocutor é o prefeito, ou seja, são os prefeitos como um todo dos municípios brasileiros. Letra B. O cartaz conclama toda a população a participar. Nós já sabemos mais uma vez que não é, tá? O cartaz ele não é direcionado a toda a população. Volte lá no cartaz e você veja, Senhor Prefeito, vírgula. Essa expressão Senhor Prefeito é um vocativo. Vocativo é aquela expressão separada por vírgula que pode aparecer no começo de uma frase, no meio ou até no final, que é a pessoa com quem eu estou falando, tá? Senhor Prefeito. Se fosse, por exemplo, assim, brasileiros,
vírgula, aí sim seria a população como um todo, mas nesse caso é voltado especificamente para os prefeitos. Letra C. Se dirige aos prefeitos conclamando-os a organizarem iniciativas de combate à dengue. E aí não tem como a gente, deixar de dizer logo que a alternativa C é a alternativa correta, porque a questão ela é bem clara. O cartaz se dirige, olha, aos prefeitos. E você olha para o cartaz novamente e você percebe que, claro, está se referindo aos prefeitos, tá bom? Então, nessa questão de número 1, a alternativa correta, a letra C. Tá? Não esqueçam novamente que é importante a gente analisar os textos de apoio quando a gente se refere a questões, tá? As questões elas vão ser todas em cima de texto de apoio e para isso a gente precisa fazer uma análise com cuidado, uma leitura atenta do texto de apoio. Esse texto de apoio especial, ele era um cartaz, tá? Ele é um cartaz, mas poderia ser um poema, uma publicidade, letra de música, qualquer outro tipo de texto, tudo bom? Lembrando a vocês, mais uma vez, que aqui a gente está comentando as questões e quaisquer esclarecimentos a gente está à disposição de vocês lá nos grupos do WhatsApp de cada turma. Podem mandar pelo grupo ou no particular também, que a gente vai orientar, esclarecer e responder para não ficar nenhuma dúvida a esse respeito, tá bem? Aí a gente avança, olha, agora a gente vai para a página 13, a questão é a de número 3. Tá bem aí do lado, tá? Vejam só, essa questão ela vai trazer um texto bem interessante que nos permite pensar como é importante que muitas vezes a gente faça a adequação da nossa linguagem, tá? Em uma outra aula nós já falamos sobre como é importante, olha só, nós fazermos isso aqui, a adequação da nossa linguagem. Partindo daquele princípio de que não se fala do mesmo jeito em variadas situações, tá? Com amigos, com familiares, numa aula, numa entrevista, numa palestra, num evento social, ou seja, para cada momento em que a gente vá falar, existe uma maneira de se comunicar. E para isso a gente precisa fazer uso, vejam só, da adequação. Acompanhe comigo aí no texto, no livro de vocês, o texto, que é esse aqui que aparece também na tela, mas aí no livro de vocês, ele está dando base para a questão que vocês vão acompanhar por lá, tá? Olha só o texto. É uma conversa entre uma gerente de um banco e um cliente que ligou para o banco e vai falar com a gerente pelo telefone. E aí se estabelece um contato interessante. Vamos lá. A gerente fala assim: boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? O cliente do outro lado da linha diz: estou interessado em financiamento para a compra de um veículo. A gerente: nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? E agora é que vem a grande transformação da conversa. O cliente fala assim: sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. E olha como a gerente mudou a conversa. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Vocês perceberam que no começo da conversa, a gerente, claro, porque ela estava no seu ambiente de trabalho, ela atendeu com uma formalidade necessária para aquele momento, uma vez que ela não sabia, claro, quem estava do outro lado da linha. Quando a pessoa que estava do outro lado da linha se identificou que era funcionário do banco também, ela o reconheceu e aí ela mudou o nome, ela mudou a forma de chamá-lo. Júlio passou a se chamar Julinho. Ou seja, nesse caso aqui, nós percebemos que ela mudou o tom da conversa e passou a usar, vejam só, de uma informalidade muito maior. E por que ela passou a usar uma informalidade na sua fala muito maior? Porque ela era amiga da pessoa com quem ela estava conversando ao telefone. Então vejam só, a intimidade que se tem com a pessoa é determinante para que a gente possa alterar a nossa maneira de se comunicar. Tá bom? E aí a gente vai para o comando da questão. Na representação da escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada repentinamente devido a quê?
Então a questão quer saber o que é que foi determinante para que a gerente do banco pudesse mudar, alterar a sua forma de conversar de acordo com a situação. Vejam só, letra A adequação da sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. Então vejam só que a alternativa A, nós nem precisamos fazer a leitura das demais alternativas, porque a alternativa A ela já é completa, ela já nos diz perfeitamente que, vamos ler de novo, o que fez com que a personagem, no caso a gerente, pudesse alterar a sua maneira de falar foi a adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. Ou seja, como ela percebeu que estava conversando com um amigo, ela não precisou mais usar a formalidade. Imagine vocês que, caso a pessoa que ligou para ela não fosse um amigo, uma pessoa conhecida dela, provavelmente, eu diria com certeza, ela iria continuar a usar a formalidade, tá bom? Então, neste caso aqui, questão 3, nós marcamos a alternativa A, porque a gente percebeu, está claro aí na redação da letra A, que o que fez a gerente do banco mudar a sua maneira de se comunicar foi a intimidade que ela tinha com a pessoa do outro lado da linha. E isso fez com que ela adequasse a sua fala a um nível de informalidade um pouco maior. E agora a gente vai para a terceira questão do nosso exercício aqui, das nossas atividades, que é a última questão também dessa nossa aula, tá? Página 14, por gentileza, procure lá no seu livro a questão de número 2, ainda referente ao capítulo 9. E vejam só, a questão de número 2, ela traz como texto de apoio, mais uma vez, um cartaz publicitário de uma instituição de saúde pública, que é esse cartaz aqui que vocês veem na tela, mas que também está no livro de vocês, claro, tá? Olha só, esse cartaz, como está informando aí, ele foi uma campanha feita pelo Ministério da Saúde há alguns anos atrás, durante a epidemia de influenza A, que era chamada também de gripe suína. Vamos analisar o texto. Primeiro você tem a informação grande lá em cima, influenza A, gripe suína, e aí o texto fala assim: se você esteve ou manteve contato com pessoas da área de risco e apresenta os seguintes sintomas. Aí o texto faz aí uma lista de cerca de 5 sintomas referentes àquela doença. E logo embaixo ele fala assim, logo abaixo: entre em contato imediatamente com o Disque Epidemiologia. E aí fornece um número 0800 para que as pessoas pudessem fazer a ligação. Para finalizar o cartaz, as últimas informações lá de baixo: evite a contaminação. E aí são apresentados 2 tópicos. Quando tossir ou espirrar, cubra sua boca e nariz com um lenço descartável. E a última informação: o uso de máscaras é indicado para prevenir contaminações. Então vejam só, nesse cartaz, assim como tantos cartazes e campanhas que a gente está vendo agora na nossa realidade em função do contexto atual, esse cartaz também foi construído, elaborado, publicado durante uma epidemia que ocorreu alguns anos atrás. E observe o seguinte, nele você vê claramente 2 coisas. A primeira parte do cartaz traz informações apresentando os sintomas eventuais da influenza A chamada gripe suína. A segunda parte, onde está escrito evite a contaminação, traz orientações, procedimentos para que as pessoas pudessem tomar para evitar, caso tivesse tido contato com pessoas ou as chamadas áreas de risco. E aí o comando da questão fala assim: o texto tem o objetivo de solucionar um problema social. Evidentemente que nós estamos falando, nesse caso aqui, olha, a questão 3, ela faz referência à questão de saúde pública diante da epidemia de gripe suína há alguns anos atrás. E aí a questão vai tratar disso. O texto tem como objetivo solucionar um problema social. Mas como é que ele vai tentar solucionar o problema social? Primeiro, a letra A fala assim:
descrevendo a situação do país em relação à gripe suína. Primeiro que você percebe que o texto do cartaz não faz referência à situação do país, ou seja, do Brasil, em relação à gripe suína naquele tempo. Tá? O cartaz ele não fala de como o problema estava no Brasil. Então a gente elimina a alternativa A. Alternativa B, alertando a população para o risco de morte pela influenza A. Percebam mais uma vez que o texto de apoio, que é o cartaz, não traz essas informações. Ela não fala dos riscos de morte acerca dessa problemática da influenza A naquele tempo. Letra C, informando a população sobre a iminência de uma pandemia de influenza A. Percebam mais uma vez que não é mencionada sequer a palavra pandemia no cartaz. Portanto, essa informação não é verdadeira. Alternativa D, orientando a população sobre os sintomas da gripe suína e procedimentos para evitar a contaminação. Aí você volta para o cartaz e você percebe, na primeira parte do cartaz, o que é que você tem? Você tem a apresentação dos sintomas. Olha o que é que diz a letra D, orientando a população sobre os sintomas. Ou seja, essa informação está correta. Na última parte do cartaz, evite a contaminação, o que é que a gente tem? A gente tem a apresentação de procedimentos, de orientações sobre a prevenção à gripe suína. E aí, a letra D é a alternativa completa em relação ao texto de apoio, tá bem? Então, dessa forma, gente, nós podemos refletir aqui sobre um pouco do que foi trabalhado no livro 3, tá? Evidentemente que, em função do tempo, a gente tem que limitar o número de questões. Eu escolhi algumas questões que são, digamos assim, menos complicadas para que nós possamos dialogar nesse momento, especialmente em função de estarmos trabalhando de maneira virtual. Mas eu acredito que é possível que nós sigamos abordando os conteúdos, construindo o nosso aprendizado para que nós possamos dar sequência aos nossos estudos. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai trabalhar o livro 4, tá? E mais uma vez eu reitero a vocês, qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá nos nossos grupos do WhatsApp para cada turma, que nós estaremos dispostos a fazer as orientações e esclarecer a todos vocês. Muito obrigado, aqui o professor Alan Farias, mais uma aula de interpretação textual, primeira série do ensino médio. Até a próxima!